Boa tarde a todos. Aqui estamos reunidos dia 14 de março, o Caio Prates da Silveira e eu, para outro podcast do Grupo de Conjuntura. Tá? O tema que a gente está propondo trazer hoje a discussão é sobre que a gente pode esperar sobre a taxa de juros Selic. Semana passada começou a ser discutido a possibilidade, ou começou a entrar no radar de alguns analistas, a possibilidade da taxa Selic ser reduzido antes do que se esperava meses anteriores. Tá? É claro que o tema da discussão da política monetária e da taxa Selic nos leva a um conjunto de temas, de vários temas que estão interligados. Por um lado, temos o IPCA, que foi divulgado a semana passada, temos o tema das expectativas que aparecem especialmente no Boletim Focus e a desancoragem que pode ter. Na semana passada também começou a entrar no radar dessa discussão sobre juros, a possibilidade de alguns problemas no mercado financeiro brasileiro aqui, uma espécie de credit crunch, especialmente no setor de varejo. E, por último, já no final da semana passada, sexta-feira, um novo tema foi colocado, que é da crise financeira internacional, não? A possibilidade de contágio, sobre o que pode acontecer com os juros internacionais. Tá? Ou seja, o tema da redução da Selic antecipada, não? Especialmente, nos remite a um conjunto de temas que hoje está sendo, digamos, enquanto a gente espera a reforma fiscal, a possibilidade de ter um novo marco fiscal para o Brasil, esse tem sido o tema que os analistas têm colocado mais atenção. Então, Caio Prates, qual é a tua visão sobre esse tema? Como que a gente pode encarar e o que a gente pode discutir ou deliberar? Bom, obrigado, Lixa. Nos últimos 10 dias, a gente teve uma forte e surpreendente queda dos juros futuros na economia brasileira. As taxas de curto prazo passaram, inclusive, a precificar uma redução da taxa Selic ainda no primeiro semestre, bem antes do que a gente imaginava antes. Além disso, as taxas que precificam a taxa Selic média em diferentes prazos à vontade hoje, elas caíram de uma forma bastante acentuada em toda a curva de juros. No caso da curva de juros, aqui uma peculiaridade, depois eu vou voltar a ela, que é importante destacar, que é algo que vem acontecendo desde meados de janeiro, que é o seguinte: a gente tem uma curva de juros que precifica uma queda inicial das taxas de juros, em particular da Selic, mas depois de algum tempo essa taxa volta a subir continuamente. Isso é uma peculiaridade da curva de juros que está muito presente desde meados de janeiro. Nas últimas semanas, a taxa Selic média de 3 anos já supera a de 2 anos e vai subindo daí em diante. Se a gente for olhar as taxas de fechamento de ontem do mercado financeiro, a gente vê que a taxa de 1 ano média, Selic média, está em 12,8, partindo do 13,75 atuais, né? Cai na média de 2 anos para 12,2 e depois vai subindo e chega a 13,1 em 10 anos. Então, isso sugere, eu queria um pouco, isso é uma introdução para discutir as seguintes questões, quer dizer, aqui atribuir essa queda da taxa de juros num prazo mais curto, de 2 anos. Será que, de fato, essa sugestão que está nela de queda da Selic a curto prazo pode se efetivar? E aqui se deve, né, essa elevação, a partir da média de 3 anos em diante, da Selic, uma elevação bem significativa.
A queda da taxa de juros nesse horizonte de 2 anos, ela pode ser atribuída às seguintes razões. Primeiro, uma expectativa de crescimento muito baixo da economia no futuro próximo, que vem sendo uma expectativa negativa que vem sendo reforçada por indicações mais recentes. Segundo, uma possibilidade considerada elevada por muitos investidores de uma crise de crédito, a que o Lixa se referiu, viria na esteira aí dos episódios envolvendo a Americanas, a Light, enfim, a Magalu, etc. E se isso se refletir de fato numa recessão forte de crédito na economia, isso potencializaria muito o aperto das condições financeiras, reforçaria o cenário que já está presente de um mau desempenho da economia, de um crescimento baixo, e abriria espaço, sem dúvida, para uma queda antecipada da taxa de juros. Um terceiro ponto, uma terceira premissa, né, dessa queda da taxa de juros é a expectativa de que esse arcabouço fiscal que vai ser anunciado em breve pelo governo, ele seja capaz de produzir alguma melhora nas expectativas inflacionárias e de redução dos prêmios de risco presentes nos ativos financeiros, de um modo geral. Dessas premissas para a queda da Selic, para essa queda pós que ocorreu, da precificação da Selic no mercado, a segunda, né, que eu me referi, que é a da crise de crédito, a ideia de que a gente estaria a caminho de uma grande crise de crédito afetando gravemente a atividade econômica. Isso não pode ser descartado, evidentemente, mas, por enquanto, é só uma hipótese, não há indicações empíricas convincentes que isso esteja em curso, na verdade. Então, é uma hipótese, fica no ar essa possibilidade. Quanto ao arcabouço fiscal, a terceira premissa que me referi, é possível que, de fato, é o que se espera que haja alguma contribuição positiva após o anúncio do arcabouço, no sentido de melhorar as expectativas, melhorar um pouco as perspectivas de inflação e reduzir prêmios de risco. Mas também é bem provável que incertezas relevantes, né, sobre a trajetória da dívida pública ainda persistam. Quer dizer, isso não vai ser eliminado pelo anúncio do arcabouço. Já em relação à primeira premissa, que é o crescimento, o desempenho fraco do PIB nesse ano, isso me parece de fato bem provável. O ponto que eu queria destacar é o seguinte, quer dizer, na verdade, desde o ano passado, vem ocorrendo aquilo que se chama um conflito claro monetário fiscal na economia. A política monetária jogando no sentido restritivo, para desacelerar o crescimento e ajudar a queda da inflação, e a política fiscal na direção oposta, expansionista. Em 2022, mesmo com essas condições financeiras já bem apertadas, o PIB ainda cresceu 2,9%. E o recuo da inflação só foi possível na escala em que ocorreu, o recuo significativo, por conta de uma coisa muito atípica, a deflação dos preços administrados produzida pelas desonerações tributárias. Mas se a gente olhar a média dos núcleos de inflação, fechamos o ano passado com uma inflação muito alta, em torno de 9%. Quanto ao crescimento do PIB que ocorreu, de 2,9% ano passado, e que nada parecido vai se reproduzir esse ano, a gente tem que ter em conta que esse crescimento se deveu basicamente ao bom desempenho da economia no primeiro semestre. Se a gente olhar o crescimento trimestre a trimestre, na margem, né, cada trimestre contra trimestre, mês do mês anterior, a gente vai ver que o ano passado pode ser decomposto claramente num desempenho muito diferente em 2 semestres. O primeiro, que é o que acabou resultando no crescimento no ano de 2,9%, é um crescimento muito forte, quer dizer, na margem que eu me referi. Entre o quarto trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022, o crescimento do PIB a um ritmo anualizado foi de 4%.
Já no segundo semestre, ou seja, comparando o que aconteceu do segundo trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2022, o crescimento foi virtualmente nulo, a economia estagnou. Então, a gente teve um desempenho assim, a despeito, essa estagnação ocorreu a despeito de que uma nova rodada de estímulos fiscais estímulos poderosos entrou em cena. O auxílio de R$ 600, as desonerações tributárias, tudo isso bateu muito no segundo semestre, e mesmo assim a economia estagnou. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter presente. Por quê? Porque isso sugere que está em curso, já desde o segundo semestre, um rebalanceamento claro do impacto sobre a atividade econômica, do efeito restritivo da política monetária, por um lado, e do efeito expansionista da política fiscal, por outro lado. Esse rebalanceamento significa que esse efeito, em termos relativos, esse efeito restritivo da política monetária está ganhando força na margem, em detrimento do efeito expansionista da política fiscal. Isso é que a gente tem visto. Em 2023, a gente vai ter já está tendo, né, em 2023, uma nova rodada de estímulos fiscais e uma nova rodada de aperto monetário. Mas, a julgar pelos desempenhos mais recentes da economia, portanto, em 2023, a gente tem uma continuidade desse conflito monetário fiscal. Mas, a julgar pelo desempenho mais recente da economia, pegando aí o mau desempenho no quarto trimestre, a queda forte dos índices de confiança de empresários e consumidores no período recente, e alguns indicadores pontuais de desaquecimento da atividade econômica, o cenário mais provável, de fato, é de um crescimento muito baixo em 2023. O Focus tem uma estimativa de 0,9. Na minha visão, eu daria um viés levemente negativo para isso, mas isso não é consenso do nosso grupo. Enfim, mas o ponto central é um crescimento baixo, por conta do forte aperto das condições financeiras. O ponto é que, mesmo que se confirme o cenário de crescimento baixo, não dá para garantir que isso vai se traduzir num alívio muito significativo da inflação. A razão disso é que há, no momento, uma desancoragem muito forte das expectativas de inflação, que, inclusive, tem aumentado na margem. E, dada a relevância que a expectativa de inflação tem para a dinâmica efetiva dos preços, né, para o comportamento efetivo dos preços, nós temos um fator muito forte, que é essa desancoragem das expectativas, jogando na direção contrária à desinflação, que um eventual baixo crescimento estaria ajudando a fazer. Essa desancoragem das expectativas de inflação, ela se deve, em boa medida, a incertezas fiscais. Mas o fato que a gente tem que destacar é que ela se acentuou bastante desde meados de janeiro para cá. E isso veio na esteira dos repetidos ataques do Lula e da ala política do governo, a autonomia do Banco Central, as metas de inflação que estão definidas e a pressão política muito explícita para o Banco Central reduzir a taxa Selic. O resultado disso tudo é que, a percepção dos agentes econômicos, cada vez mais, é que o objetivo maior do governo é acelerar o crescimento, via expansão fiscal e parafiscal, redução da Selic, e não combater a inflação. E essa preocupação com a inflação dos agentes econômicos é reforçada pelo fato de que o mandato do atual presidente do Banco Central acaba no fim do ano que vem. Então, o Lula escolherá um novo presidente do Banco Central, e há o temor de que seja um novo presidente muito mais alinhado ao que o Lula pensa hoje sobre, ou seja, muito mais tolerante com a inflação, muito mais permissivo em relação à inflação. É o risco que está sendo precificado. Então, não me parece coincidência, aí voltando ao que eu falei lá no início, sobre a curva de juros, como é que ela vai subindo justamente a partir de 2025,
Não parece coincidência isso, que a precificação da taxa Selic vai apontando para taxas cada vez maiores a partir de 2025. É, que os prêmios de risco embutidos nessas taxas longas serão tão elevados. Indicadores claros dessa desencoragem desancoragem, desculpe, das expectativas, desancoragem das expectativas, e que inclusive está sendo crescente, a gente pode ver nas projeções do Focus, captadas semanalmente, sobre a inflação para esse ano e para os anos seguintes. Nós temos uma piora leve, mas clara na margem de projeções de inflação ainda em curso, mesmo com essa percepção de muitos que a atividade econômica não está indo bem, etc. O fato é que a inflação, as projeções captadas pelo relatório de Focus, pela pesquisa Focus, que o Banco Central divulga, continuam mostrando uma piora de expectativa de inflação. E se a gente olhar para as inflações implícitas nas taxas de juros do título do Tesouro, são inflações extraordinariamente elevadas. Por exemplo, se a gente pega a taxa de juros, os juros do Tesouro de 10 anos, compara os pré-fixados com os pós-fixados, indexados à inflação, ao IPCA mais juros reais, a gente tira por resíduo a inflação implícita e vê que ela está acima de 6,5% na média dos próximos 10 anos, quer dizer, totalmente desancoradas. Claro que isso embute um grande prêmio de risco, não é somente uma projeção de analistas sobre a inflação, mas dá uma indicação forte dessa desancoragem. Então, para concluir, quer dizer, dada a desancoragem das expectativas, e também o IPCA atual, o último que foi divulgado foi sexta-feira, o de fevereiro, e não veio nada bem, na verdade, mostrou uma média dos núcleos em 12 meses ainda de 8,5%, uma inflação de serviços ainda muito persistente, muito pressionada. Então, dado esse quadro desancorado das expectativas e o comportamento atual do IPCA, dos núcleos e da inflação de serviços, é difícil que a redução, olhando para isso, é difícil que a redução da Selic comece ainda no primeiro semestre, tal como está precificado na curva de juros. Agora, mas não se pode, mas essa queda poderá ocorrer, não estou descartando isso, na medida em que haja um agravamento grande um pior significativo do desempenho da atividade econômica, em particular induzida por uma restrição de crédito, que é o fantasma que está no ar. E isso pode ocorrer. E agora entrou um ingrediente novo nesse quadro, o Lixa se referiu en passant, e nós não tivemos ainda tempo de analisar melhor isso, e na verdade é um tema complicado, que envolve muitas variáveis, que é o efeito na nossa economia desse início de crise bancária nos Estados Unidos, com o colapso do SVB, né, do Banco do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Isso já mudou radicalmente o quadro dos Estados Unidos em relação à expectativa da política monetária. De fevereiro para cá estava prevalecendo, tinha voltado à cena o cenário de continuidade de aperto monetário, tinha saído de cena entre novembro e janeiro, voltou à cena em fevereiro até agora, até sexta, o cenário de aperto monetário crescente, que a economia ainda estaria aquecida, não sei o quê. Agora, os juros despencaram, os juros nos Estados Unidos, os juros futuros, né? As taxas de 2 anos, as taxas de 10 anos do Tesouro, voltou a ser totalmente preocupação com recessão, então o quadro mudou totalmente. Como é que isso vai nos afetar? A ver, mas ainda é possível que disso resulte também por esse canal, por esse caminho, por diferentes canais, por conta desse fato, por diferentes canais, pode ser que isso também acabe abrindo espaço para uma redução antecipada da Selic. Tudo isso teremos que analisar no futuro próximo. É isso, Lixa. Claro, então, a gente tem então um conjunto de incertezas, Caio, mas em princípio, se a crise
internacional, crise financeira internacional, não se intensificar e não tiver um forte contágio sobre a economia brasileira, ainda não está claro qual seria o efeito. É claro que estamos em um cenário internacional agora com taxas de juros menores. Isso hoje que foi um pouco o ponto que você está destacando e que por aí a gente possa ter a possibilidade de antecipar a taxa de juros, tá? Bom, então a gente com essas incertezas e essas qualificações que o Caio tem colocado aí, a gente esperamos que possa ser útil para análise sobre esse tema que está sendo discutido nos últimos dias aqui na economia brasileira, tá? Tenham todos vocês boa tarde, tá? E agradecemos a participação aqui no nosso podcast.